vocês na mesma palavra. Abram a Bíblia de vocês em 1 Samuel, capítulo 30. Nós vamos ler dos versículos número 1 até o versículo 20. 1 Samuel, capítulo 30, versos 1 through 20. Ok? Põe a sua mão na cabeça assim. E diga assim: Senhor Jesus, agora a minha mente é consagrada a Ti. Eu consagro e separo a minha mente para Ti, para ouvir a Tua voz e entender a Tua palavra. Põe a mão no coração e diga: Senhor, eu quero que a Tua palavra caia no meu coração e produza muito fruto, e que mude a minha vida, para que eu seja como Tu queres que eu seja. Em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos lá, Jimmy, 1 Samuel capítulo 30, versículos 1 até o 20. Está escrito assim a palavra do Senhor. Sucedeu, pois, eu vou ler na revista atualizada, é a versão que eu usei. Sucedeu, pois, que chegando Davi, antes de ler, amados, se você não conseguir ler, entender a história que você está ouvindo, possivelmente você não vai entender a mensagem. Então eu queria que você fizesse o seguinte: você entendesse a história que você está lendo, ok? Eu vou ler até na tela com vocês, para a gente ler a mesma tradução, ok? Então olha lá. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, os amalequitas tinham feito uma incursão sobre o Negueb e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e tinham queimado a fogo. E tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes, a ninguém, porém, mataram. Tão somente os levaram consigo e foram ao seu caminho. Quando Davi e seus homens chegaram à cidade, eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele levantaram a sua voz e choraram até que neles não havia mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jizreelita, e Abigail, que fora mulher de Nabal, o carmelita. Também Davi se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porquanto a alma de todo o povo estava amargurada por causa dos seus filhos e das suas filhas. Mas Davi fortaleceu-se no Senhor. Diga comigo: mas Davi fortaleceu-se no Senhor. Vai para frente. Próximo, Jimmy. 7. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal, que é o éfode. E Abiatar trouxe a estola a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa, alcançá-la-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-a, porque por certo a alcançarás e tudo recobrarás. Ao que partiu Davi, ele e os 600 homens que com ele estavam, e chegando ao ribeiro de Besor, onde pararam os que tinham ficado para trás. Mas Davi ainda os perseguia com os 400 homens, enquanto que 200 ficaram para trás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Ora, acharam no campo um egípcio e o trouxeram a Davi, e lhe deram pão a comer e água a beber. E deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas. Tendo ele comido, voltou-se-lhe o ânimo, pois havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe perguntou: de quem és tu? De onde vens? Respondeu ele: sou um moço egípcio, servo de um amalequita. E o meu senhor me abandonou, porque eu adoeci há 3 dias.
nós fizemos uma incursão sobre o Neguebe dos Querititas e sobre o de Judá e sobre o de Calebe e pusemos fogo em Ziclag. Perguntou-lhe Davi: poderias descer e guiar-me a essa tropa? Respondeu ele: jura-me por teu Deus que não me matarás, nem me entregarás na mão do meu senhor, e eu descerei e te guiarei a essa tropa. Desceu, pois, e o guiou. E eis que eles estavam espalhados pela face de toda a terra, comendo, bebendo, dançando, por causa de todo aquele grande despojo que haviam tomado de todas as terras dos filisteus e da terra de Judá. Então Davi os feriu desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 mancebos que, montados sobre camelos, fugiram. Assim recobrou Davi a tudo quanto os amalequitas haviam tomado. Libertou também as suas 2 mulheres, de modo que não lhes faltou coisa alguma, nem grande, nem pequena, nem filhos, nem filhas, nem qualquer coisa de tudo que os amalequitas lhe haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. E Davi lhes tomou também todos os seus rebanhos e manadas. E o povo os levava adiante do outro gado e dizia: este é o despojo de Davi. Amém. Eu quero falar com vocês sobre o que acontece quando, durante a nossa vida, nós vamos tendo perdas na nossa vida. Aqui o texto nos conta a história de Davi, que teve uma grande perda. Davi estava fugindo de Saul, que queria matá-lo, porque ele seria o seu substituto no reino. E o Saul não queria entregar o reino a Davi. Então ele queria matá-lo e o Davi estava em fuga. E ele se refugiou com esse povo e do rei que ele estava vivendo com ele ganhou uma cidade chamada Ziclag. E ele então foi habitar nessa cidade, ok? Ele foi ali habitar nessa cidade, ele com todos os seus homens. Ele tinha 600 homens, 600 famílias que o seguiam. Então era uma comunidade grande, possivelmente contando com as mulheres e crianças, muito mais de 1000 pessoas. Então eles ficaram habitando nessa cidade que ele tinha ganho do rei, com o qual ele estava se refugiando de Saul. E aí o que acontece? Ele não podia ficar na sua cidade, porque senão Saul viria e mataria todos. Então o que ele fez? Ele deixou na cidade a sua esposa, suas esposas, deixou os filhos, todo mundo deixou, e os homens saíram e deixaram a cidade. E a Bíblia nos diz então que os filisteus fizeram guerra contra Israel. E o Davi estava com eles, e ele ia ajudar os filisteus nessa guerra. Mas na hora de ir ajudar, os filisteus disseram: não, esse camarada é do nosso inimigo, e quando a gente começar a guerra, ele vai querer fazer uma média com o povo dele, e ele vai se juntar com o povo dele e se tornar nosso inimigo. Então os príncipes filisteus não deixaram o Davi ir para a guerra. E aí o Davi então resolveu voltar para sua casa, e ele estava distante 3 dias de viagem. E quando Davi foi voltando para sua casa, com os 600 homens que andavam com ele, debaixo da liderança dele, que depois se tornaram, aí mais para frente na Bíblia você pode ler, valentes, fizeram história, mas que no começo eram homens endividados, amargurados, oprimidos, toda sorte de problemático, mas não eram guerreiros, mas sobre a liderança de Davi eles se transformaram e eles estavam voltando. E eu fico imaginando essa cena. Eles estão voltando e quando eles chegam no topo do último monte que enxergam Ziclag, o que é que eles veem? Fumaça. E não há nenhuma casa. O inimigo tinha vindo e queimado a fogo a sua cidade. E tinha levado cativo tudo que pertencia a eles. Os filhos, as filhas. Então, olha só, era uma perda enorme, uma perda muito grande que Davi estava sofrendo, ele e os seus homens. Deixa eu dizer uma coisa para vocês.
eu e você, essa história que está escrita, porque ela quer falar para mim e para você. Essa história não está aqui só para contar uma historinha que aconteceu no passado. Ela está aqui porque tem uma mensagem para você e para mim. E essa mensagem é muito simples e muito real. Enquanto eu e você vivemos a nossa vida, nós vamos sofrendo perdas. Nós vamos tendo áreas ou coisas que nos pertencem queimadas. Nós temos coisas que nos pertencem que acabam ficando fora das nossas mãos, vão para as mãos do inimigo. E muitas vezes, essa história de perdas começa já na nossa infância. Nós começamos a ter perdas logo na infância. Você quer ver uma coisa? Uma das perdas muito frequentes nos nossos dias de hoje, para crianças, no tempo da infância, é a perda dos pais. Às vezes os pais estão vivos, trazem dinheiro para casa, mandam os filhos para a escola, pagam tudo, mas são pais ausentes. Quantos de vocês já viram essa história? Que muitos dos nossos filhos, hoje em dia, são criados por babysitters. E que aí, depois de um dia de trabalho, nós chegamos na nossa casa e as crianças vêm para a nossa casa, às vezes, e nós escolhemos às vezes até babysitter que já faz o trabalho de casa, para que quando as crianças chegam em casa, às vezes já 6, 7 horas da noite, logo às 8, 9 eles têm que dormir, porque levantam muito cedo. Então, os pais raramente têm tempo com as suas crianças. Quando vai ter tempo, às vezes é no sábado, no domingo, que também está precisando tempo para eles e acaba não dedicando tempo. Então é uma perda terrível. Talvez você que está sentado aqui nessa manhã, passou por essa perda. Eu passei por essa perda. Eu passei. Meu pai, ele morava na fazenda, num lugar que não tinha como eu estudar. E quando eu cheguei aos 6 anos, meu pai me mandou para fora, para uma outra cidade distante, para estudar e morar com a minha tia. E o meu tio era caminhoneiro. Nunca estava em casa, às vezes ele ficava 20 dias fora de casa. Imagine o tamanho da perda que eu sofri. Eu sofri perda da imagem de um pai. Talvez você que está sentado aqui sofreu perda da imagem de um pai. Não teve um pai para se espelhar, para ser o seu herói. Você talvez, homem que está aqui sentado, talvez não teve um pai para que quando você chegou naquela idade própria, calçar os sapatos dele e sair pisando. Sabia que os meninos gostam disso? As garotas também. Talvez você teve perdas. Mas não só isso. Às vezes você teve outros tipos de perdas na tua vida. Perdas de maltratamento. Às vezes você poderia ter seu pai e sua mãe em casa, mas eles eram, às vezes, pessoas que não foram assim tão bem educadas, não eram pessoas que sabiam criar com amor os filhos. E aí os filhos eram criados só na base do grito. E aí você começou a ter perdas na tua vida. E aí você começou a sofrer perdas. Talvez, quantas mulheres, eu não sei, da tua história, só Deus sabe, e eu não preciso saber, mas quantas mulheres hoje em dia, por exemplo, sofreram perdas logo com meninas quando foram abusados. Quantos meninos foram abusados, sofreram perdas. E as perdas vão se acumulando. Vão se acumulando. E são perdas que abrem ferida profunda. São perdas que às vezes nós estamos psicologicamente chorando por elas há muito tempo. Estamos chorando às vezes, já choramos tanto às vezes, que acontece como aconteceu aqui no texto que nós lemos. Aqui diz assim, que eles choraram, versículo 4, Jimmy, que eles choraram até não ter mais forças para chorar. Veja aí, até que não houve neles mais forças para chorar. Sabe por quê? Porque era um choro da desesperança. A esperança deles, que eles tinham tido quando se chegaram a Davi, agora se foi. Ao invés de a vida melhorar, sabe o que aconteceu? A vida piorou. Ao invés de melhorar, piorou. Eles pelo menos estavam endividados,
eram pessoas amarguradas, mas ainda tinham seus filhos e as suas esposas. Agora, nem casa, nem filhos, nem esposas. Então, à medida que as nossas perdas vão se acumulando uma sobre a outra, sabe o que começa a acontecer com a gente? A gente tem a tendência de começar a ser dirigido ou de deixar a nossa vida ser conduzida por perdas. E sabe o que acontece? As perdas têm o poder de assumir o controle e determinar, muitas vezes, a nossa vida futura. O passado, nosso passado, começa a determinar o nosso futuro. Aquelas perdas, nós começamos a ser pessoas reativas, nós começamos a reagir. Ao invés de agir, ao invés de sermos proativos, nós nos tornamos reativos. Entenderam? E sabe o que começa a acontecer com a gente? A gente começa a perder o gosto pela vida. A gente começa a ficar insensível na vida, para os problemas dos outros. A gente se torna, às vezes, uma pessoa egocêntrica por causa disso. Sabe? Muitas coisas mudam na nossa vida por causa das perdas que nós passamos. Eu sei que você que está sentado aqui nessa manhã passou por perdas. Não existe nenhum de nós que não tenha passado por perdas. Eu passei por perdas. Eu sei que você passou por perdas. E deixa eu dizer isso para você. Se nós não trabalharmos com as nossas perdas, se nós não tratarmos das nossas perdas, nós vamos carregar esse fardo pela nossa vida inteira. A menos que a gente comece a tratar disso, a trabalhar com isso, nós vamos carregando. E isso tem o poder de ir determinando o nosso futuro. E sabe, o nosso futuro às vezes fica do jeito que a Bíblia diz. Sabe, a Bíblia tem um versículo no livro dos Salmos que diz que um abismo chama outro abismo. Assim como uma alegria tende a nos como é que se diz isso? Tende a nos predispor para ver uma outra alegria, assim um abismo, uma desgraça, tende a, na nossa mente, criar uma expectativa de uma próxima desgraça. Vocês entenderam? Então, muitas vezes é assim a nossa vida. Nós temos que aprender a lidar com as nossas perdas. E nessa manhã, eu quero falar sobre 2 maneiras de viver a vida. Eu queria que você, com toda honestidade no seu coração, porque isso é para você e é para mim, pensasse. São 2 estilos de vida que nós vemos nesse texto. O estilo de vida dos homens de Davi e o estilo de vida de Davi. Que são 2 estilos de vida que mostram 2 maneiras diferentes de você lidar com as perdas. Sou eu e é você que temos que tomar uma decisão de como nós vamos lidar com as nossas perdas. Às vezes perdas emocionais, no casamento, coisas difíceis. Às vezes perdas relacionais, todo tipo de perda. Então, como é que nós devemos lidar com as nossas perdas? Eu quero falar principalmente dessa parte positiva, como é que nós podemos lidar. Mas eu quero um pouquinho gastar um tempo mostrando para vocês o que é que acontece. Porque o inimigo, o nosso inimigo, e ele é real. Deixa eu dizer uma coisa para você, olha todo mundo aqui para mim. Não pense que você é uma exceção. Quer você queira, quer você não queira, quer você entenda, quer não entenda, você está numa luta espiritual. Você está numa guerra espiritual. Você tem um inimigo, ou inimigos, muitos, milhares, milhões, chamados demônios. Toda uma hierarquia deles, o chefe deles se chama Satanás. E ele é inimigo do seu Deus e por causa disso é inimigo de você. Porque Deus criou você para ser abençoado. E tudo que glorifica o nome de Deus, ele é contra. E ele é contra você. Gratuitamente. Você não precisa ter feito nada para ele. Ele já é teu inimigo. Só porque você é amigo de Deus. Só porque você ama Deus. Ele é teu inimigo.
Então veja bem, o inimigo, se nós não tratarmos das nossas perdas, o inimigo vem a nós e ele começa a usar as nossas perdas. Ele começa a manipular as situações usando as nossas perdas. Se a gente não souber como nos posicionarmos com relação às nossas perdas. Veja a primeira coisa do nosso boletim. A ação do inimigo. Qual é a ação? Capítulo 30, versículo 1. Veja bem. Sucedeu, pois, que chegando Davi a Ziclag e seus homens, o terceiro dia em Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclag, e a esta ferido e queimado. Sabe o que a Bíblia diz? Que o inimigo vem para matar, roubar e destruir. O inimigo vem para roubar a bênção que Deus quer dar para você. Penhane e Abi, isso é para vocês, em nome de Jesus. Deus quer abençoar vocês tremendamente. Fazer de vocês, começar em vocês uma geração de pessoas abençoadas. Que vão conhecer vitória, que vão ser felizes. Deus quer trabalhar com você, Abi, de tal forma que você seja todo amor para o Penhane e ele todo amor para você. Essa é a vontade de Deus para com vocês. E vocês estão destinados a serem pessoas vitoriosas. Deus quer levantar vocês para quem está do lado de vocês e olhar para vocês, vejam que é possível ter uma vida decente e boa nos nossos dias. Não precisa ir por divórcio e separação e separação. Vocês podem ser como esse homem que vai estar falando aqui. Aliás, eu quero sugerir para vocês se matricularem nesse seminário. Dr. Fred, 55 anos ensinando a Bíblia, 54 anos casado com a mesma esposa. Você já pensou? Esses dois aqui, ele e a esposa dele, se entendem só de olhar. Não precisa nem falar. 54 anos. Isso é verdade. Então o inimigo vem para matar, roubar e destruir. Ele quer botar fogo nas coisas que são importantes para nós, no que nos pertence. E quer botar fogo naquilo que nos pertence. Diz aí que ele aproveita a nossa ausência. E muitas vezes nós temos algumas ausências, até que não são ausências malignas. Porque o Davi estava fazendo o que devia fazer. Estava lá. Aí a gente pode perguntar até, eu estava falando com os pastores, e um dos pastores disse assim, pois é, pastor, mas se eu fosse o Davi, sabe o que eu tinha feito? Eu tinha deixado uns 50 homens lá, cuidando do resto da mulherada e das crianças. O Davi levou tudo e só deixou mulher e criança. Aí outro pastor do lado se levantou e disse, você teria feito a maior bobagem, porque aí o inimigo tinha matado 50 dos teus homens. Não matou ninguém porque não tinha homem lá para matar. Aí só levaram cativos. Por isso não morreu ninguém. Então eu quero que você entenda que enquanto o inimigo se levanta para tirar proveito das suas perdas, às vezes para tirar proveito da tua ausência, por algum motivo, qualquer que seja o motivo, não interessa. Certo, errado, não interessa, o inimigo usa tudo. Quando ele se levanta para tirar algum proveito disso, eu quero que você entenda que Deus é por você. As tuas perdas não vão ser perdas irreversíveis. É por isso que você tem uma possibilidade de trabalhar com as tuas perdas. Se as tuas perdas fossem irreversíveis, não teria mais. Você tem uma possibilidade de trabalhar com as suas perdas. O inimigo vem para roubar, destruir Ziclag, a tua cidade. Nós descobrimos a nossa perda quando nós voltamos para casa. Amados, tem muitos de nós que às vezes ficamos vivendo a nossa vida fora da nossa casa. Ou como diríamos aqui comumente, fora da casinha. Estamos em casa, mas não estamos em casa. Nós nem conhecemos a nós mesmos. Teve aquele filósofo que ficou famoso porque ele disse uma frase tão simples: conhece-te a ti mesmo. Ficou famoso com essa frase. Sabe, às vezes, nós não estamos em casa. Nem para a gente mesmo. Nem para cuidar da nossa própria vida, nós não estamos em casa. Nós somos de corpo presente. Mas, na verdade, estamos ausentes.
E sabe, quando o impacto da perda é descoberto, veja o que acontece com as nossas vidas. Versículo 4, está escrito aí. Então Davi e o povo que se achava com eles, ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Nós temos aqui a doutora Márcia, psicóloga, com a gente. Ela pode falar para você sobre como lidar com as perdas. Muito melhor que eu, que não é muito a minha área. Ela poderia falar da importância de você trabalhar com a tua perda e você chorar o teu luto. Isso é a área dela. De você fazer o teu luto por as tuas perdas. Tem gente que perdeu pai, perdeu mãe, mas nunca teve um luto. Está tudo entalado na garganta. Tem gente que passou por perda e mais perda e nunca conseguiu digerir as perdas pela qual passou. Nunca conseguiu assimilar as perdas. Esse povo aqui chorou e chorou até não poder mais. Sabe? Eu vou a muitos velórios. Já fui, na minha vida, a muitos velórios. E eu fico muito preocupado. Quando eu vou num velório, eu vejo filhos, eu vejo gente bem chegada na família que não chora. Essa pessoa não está sendo capaz de lidar com a sua perda. Porque a primeira coisa que você tem que fazer para lidar com a sua perda é chorar. É assimilar sua perda. É reconhecer sua perda. Tem gente que nunca chorou, não é porque não teve perda, é porque nunca reconheceu a perda. A perda está lá. E a pessoa ficou como uma pedra de gelo. Porque nunca lidou com a perda. Agora olha só, que coisa interessante. Versículo 5. E também levaram, não foi só os homens que tiveram perda, Davi também teve. Levaram os filhos dele, as mulheres, ele tinha 2. E aí no versículo 6, veja o que nos diz o texto. Que coisa interessante. Davi se angustiou muito, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e filhas. Porém, Davi se animou no Senhor. Então agora nós vamos entrar nessa área. Como é que você pode reagir com a sua perda? Ai, pastor, eu sou feliz, eu não tenho perda. Não, você ainda não se conhece. Você está enganando você mesmo. Você não abriu o teu coração para tratar com as perdas. Não tem ninguém que não tenha perda. Não existe tal pessoa sem perdas. Olha só. Aí no número 2 do nosso texto. Nossas reações a perdas. Há 2 possíveis reações. Primeira, a angústia e a decepção assume a direção das nossas vidas. Aqueles homens angustiados, decepcionados, aquela angústia e a decepção começou a dar direção para a vida deles. Começou a dizer para eles o que fazer. Então eles estavam direcionados pelas perdas. As perdas começaram a direcionar a vida deles. E quando a gente começa a ser direcionado pelas perdas, sabe o que acontece? A primeira coisa que nós procuramos é um culpado para descontar nele. Você sabia que é assim com um pastor, por exemplo? Que na igreja, quando muitas pessoas às vezes têm perdas que nem a gente tem nada a ver. O que o Davi tinha a ver com aquela perda deles? Ele tinha perdido junto. O primeiro culpado é o pastor. Na casa. Você tem um problema lá, a primeira pessoa que o marido culpa é a mulher. E vice-versa. Nós temos que encontrar aquilo que nós comumente chamamos de bode expiatório. Repita comigo. Bode expiatório. Bode expiatório é uma figura da Bíblia. Bode expiatório era um bode que quando a pessoa estava cheia de culpa, cheia de pecado, eles traziam um bode, a pessoa punha a mão sobre ele, orava os seus pecados e tudo, a sua angústia, tudo sobre o bode. Daí sabe o que acontecia com ele? Ele era despachado para o deserto e ele ia e nunca mais ninguém via. Ele era o bode expiatório. Assim a gente tenta pegar pessoas para bode expiatório. A Eva foi do Adão. A história, irmãs, sinto muito, mas a história já começou assim, desfavorável a vocês, as mulheres.
porque o Adão disse assim, a mulher... Eles pecaram, estavam no jardim, Deus veio falar com eles. E eles se esconderam atrás das árvores. Aí diz, Adão, onde é que está? Aí o Adão vai saindo lá, meio borocochô, né? Meio sem saber o que dizer. E aí Deus diz, escuta, onde é que você está? Ele diz, eu vi o Senhor no jardim e me escondeu. Eu falei, mas por que se escondeu? Você sempre está me esperando, alegre. Você comeu da árvore, você pecou. Ele, sabe o que foi a primeira coisa que ele disse? Essa mulher que o Senhor me deu, eu estava muito bem sem ela. O Senhor resolveu me dar essa mulher, ela me deu e eu comi. Como se isso fosse verdade. Ele comeu porque quis. Aí chama Eva e diz, Eva, o que você fez? Ele foi a cobra. Aí a miserável da cobra não tinha ninguém para passar, acabou nela. Vocês entenderam? Então, nós temos duas reações possíveis à perda. Primeiro, nós assumimos isso e deixamos que a angústia e a decepção direcionem nossa vida. Começamos a tentar achar um culpado para descontar nele. Mas a segunda reação é a reação que Davi teve. Essa foi a reação dos homens de Davi. A segunda reação aqui é desse pessoal, do Davi agora, que deve ser a minha e a tua. Veja a reação deles. Veja que coisa interessante que aconteceu aí. Nos diz aí o texto, versículo 6, porém, Davi animou-se no Senhor. Porém, Davi se reanimou no Senhor. Levanta a sua mão direita e diga assim, eu tenho perdas. Muitas perdas. Mas eu vou fazer o que Davi fez. Eu vou me reanimar no Senhor. Não vou buscar bode expiatório. Eu vou me reanimar no Senhor, porque Ele já morreu por mim. Amém. Então o Davi se reanima no Senhor. Agora você diz assim, mas pastor João, como é que nós vamos se reanimar no Senhor? Quando a gente já está numa baixa, é complicado para a gente se reanimar. A gente não tem ânimo. Vocês já viram que quando a gente está numa posição muito ruim, a gente nem orar quer? A gente não quer orar. A gente não tem ânimo para orar. Lê a Bíblia, então. Então, como é que a gente se reanima? Aqui estão as coisas. Aqui estão as coisas. O Davi, então, estava lá, chorou com os seus homens, até não poder mais. Era um do que já não podia mais chorar. E os seus homens estão pensando, amargurado, e aquilo subiu no coração deles. E eles disseram, é culpa do Davi. Se não fosse o Davi, a gente estava aqui. E o Davi está lá pensando. E o Davi pensa assim, peraí, o negócio já aconteceu, não adianta chorar pelo leite derramado, como a gente diz, já aconteceu, mas agora é o seguinte, essa não é a palavra final. Vamos ver o que é que Deus pensa disso que aconteceu. Você pode viver no que você pensa do que aconteceu, ou você pode decidir se animar no Senhor e perguntar para Ele qual é a ideia dele sobre o assunto. Qual era a ideia do pessoal aqui sobre o assunto? Já tudo estava terminado. Não tinha mais casa, não tinha mais filhos, não tinha mais mulheres. Essa era a ideia de todo mundo. Agora, qual era a ideia de Deus? Ninguém tinha pensado qual era a ideia de Deus. Então, quando você deixa as perdas assumirem a direção da sua vida, você não vai perguntar qual é a ideia de Deus nunca. Mas daí lá estava Davi. E Davi disse assim, já aconteceu, mas vamos falar com Deus. Vamos perguntar o que é que Deus pensa disso. O Davi resolve sair dele mesmo. O Davi resolve sair da própria mente dele, para entrar na mente de Deus. Sabe, a Bíblia diz, nós, porém, temos a mente de Cristo. Mas muitas vezes nós ficamos vivendo na nossa mente. Esse é o problema. Esse é o grande problema. Então o Davi resolve se animar no Senhor. O que ele fez para se animar? Primeira coisa, veja o que acontece aí, no versículo B2. Nós nos animamos no Senhor, trazendo as coisas de Deus à nossa presença. Ele falou, peraí, aqui nós temos um sacerdote com uma estola sacerdotal. Eu vou perguntar para Deus o que Ele pensa da coisa. Sabe, aquilo tudo era símbolo. A estola sacerdotal, o sacerdote. Sabe,
hoje você é um sacerdote. Hoje você não precisa mais de uma estola sacerdotal no seu pescoço para consultar o Senhor. Não precisa mais mandar alguém consultar o Senhor por você. Porque você é um sacerdote, você pode consultar o Senhor. Então o que nós temos que dizer, espera aí, está tudo assim, mas deixa eu perguntar para Deus o que Deus pensa desse negócio. E sabe como é que é o nome disso? Oração. É oração. A primeira coisa para você se animar no Senhor e reverter o quadro de perda se chama oração. E é pela oração que você pode descobrir o que Deus pensa da tua situação. Às vezes nós ficamos na nossa própria mente e não conseguimos sair da nossa mente. Na nossa mente, o que a nossa mente está pensando da situação. E é dessa maneira que nós nos deixamos ser dirigidos pelas perdas. As perdas dirigem a gente. Mas se você diz, não, espera aí, eu não sei de nada, Deus deve ter um plano nisso tudo, porque não tem um versículo na Bíblia que nós sabemos de cor, que diz assim, todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus e são chamados para o seu propósito. Davi olha assim, tudo fumegando. Não tem mais filhos, não tem mais filhas, não tem mais mulheres. E ele pensa com ele mesmo, Deus tem que ter um propósito nesse negócio. Porque Deus não está contra mim. Perda na minha vida não vem de Deus. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque eu sou mais do que vitorioso. Eu não sou perdedor. Ele diz, vou perguntar para Deus o que Deus pensa. Qual é a dele? O que ele está querendo? E aí Davi vai consultar o Senhor. Amados, nós temos que descobrir as nossas perdas, mas não ficar na descoberta, não ficar no choro. Nós temos que ir um passo além do choro. Nós temos que ir para a consulta do Senhor. E sabe, o Senhor quer falar com a gente é que não quer falar com Ele muitas vezes. Esse é o problema. O problema não está em Deus falar com a gente. O problema está em a gente ouvir o que Deus está falando. Porque Ele está falando. Mas eu não consigo ouvir. Eu fico na minha mente. O que eu quero, o que eu penso, como eu vou fazer. E aí, como é que vai ser? Então o Davi vai consultar o Senhor. Ele manda vir o sacerdote e ele consulta o Senhor. Ele traz as coisas, a presença dele, as coisas de Deus. Sabe, uma das coisas eu disse para você, a oração. Aqui outra coisa. Sabe por que às vezes nós não pensamos em, espera aí, a Bíblia diz que eu posso todas as coisas no que me... Sabe por que às vezes nós não pensamos nisso? Porque nós não saímos da nossa mente, porque nós não lemos a Bíblia. Às vezes, nós nem sabemos quem nós somos. Meu irmão, você não é quem você pensa que você é. Minha irmã, não é. Você é quem Deus diz que você é. Sabe, na tua vida, as coisas que acontecem têm um propósito, todas as coisas. Você tem que perguntar para Deus. Porque é Deus que tem o propósito para a tua vida. É Deus que tem o propósito para a tua vida. Aleluia! Hey! Eu estou com vontade de gritar aqui, porque, sabe de uma coisa? O grande problema é a gente. Deus não tem problema, Ele é Senhor. E Ele é um Deus amoroso. Mas a gente é que bagunça as coisas. Então perguntar para Deus, leia a sua Bíblia, ore, jejue. Outra forma de perguntar, separe um tempo de jejum. Consulte com alguma outra pessoa, chame alguém, converse com alguém que é maduro na fé e que sabe das coisas, para te dizer qual que é uma perspectiva. Então, consulta as coisas, você sabe a ideia de Deus trazendo as coisas à sua presença. Nos animamos descobrindo o que Deus pensa, veja só, aí vem lá o Abiatar, que é o sacerdote, e o Davi enche-lhe o pobrezinho de pergunta. Ele fala aí, pergunta para Deus aí, faz o seguinte, pergunta para Deus. Diz o versículo 8, consultou Davi ao Senhor dizendo, perseguirei eu o bando, eu vou atrás dessa tropa, Senhor, sei lá quando passaram aqui, já faz algum tempo, eu alcanço, desaba as perguntas, e veja só, veja o que Deus diz, respondeu o Senhor, persegue, eu quero que você vá atrás,
Amados, Deus não quer deixar você sofrendo perdas. Deus quer que você recupere as suas perdas. Deus quer que você vá atrás daquilo que é teu e que o inimigo roubou. As coisas que Deus te deu não são para ficar na mão do inimigo. Você tem que ir atrás e bater na mão dele e dizer, me dá de volta o que é meu. Sabe, ninguém tem o poder de tomar o que você tem se você não entregar. Mas quantas vezes nós estamos entregando? E daí depois que entregamos, ficamos bravos com Deus. Como se Deus tivesse tomado da gente. A gente entrega e culpa a Deus. Como se Deus tivesse tomado da gente. Essa é a verdade. Essa é a verdade. A gente faz assim direto. E aí Deus diz para ele, persegue. Ele falou, vou atrás. Ele diz, persegue. Porque você vai alcançar, e tem mais uma notícia para você. Vai pegar tudo o que é teu. Sabe qual é o cenário? Tudo que era de Davi estava na mão do inimigo. E Deus não gosta disso. Deus quer que tudo que é teu esteja nas suas mãos, não na mão do inimigo. Você tem que tomar uma iniciativa de se levantar, perseguir e tomar o que é teu. Tem um canto que a gente cansa. Persegui os inimigos e os alcancei. É baseado nisso. Os consumi, os atravessei, sobre os pés do Senhor caíram, não mais se levantaram. A gente canta esse canto, é Bíblia que nós estamos cantando. Agora sabe o que acontece? A gente está lá alisando o inimigo, deixando ele com as nossas coisas, ficar na mão dele. A gente não está se levantando e tomando. Ele diz, vai, e você vai recobrar tudo. E agora veja só, o que é que acontece? Descobre o que o Senhor pensa. E aí ele sai e vai em busca do que pertence. Veja o versículo 9. Vamos lá, Jimmy, versículo 9. Ao que partiu Davi, ele e 600 homens que se achavam com ele. Ao chegarem ao ribeiro de Besor, onde pararam os que tinham ficado para trás. Já tinha ficado muita gente para trás. Aí vai para frente, Jimmy. 10. Mas Davi ainda os perseguia com 400 homens. Aí 200 homens não conseguiram, não tinha mais nem força para passar o ribeiro. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu já preguei aqui na igreja sobre Jonatas, que foi lá no exército do inimigo, ele sozinho, e ele disse uma palavra: Deus livra com muitos ou com poucos. Não é baseado no que você é que Deus te livra, ou Deus põe as tuas coisas na tua mão. É baseado no que Jesus é. Sabe, todas as vitórias que Deus tem para você, Jesus já conquistou. Irmãos, presta atenção nisso. Um dia Jesus estava na cruz com as mãos assim, e ele disse várias palavras. Mas uma delas que ele disse, eu quero lembrar vocês. Ele disse, está consumado. Sabe o que quer dizer isso? Não precisa mais, não tem mais nada para ser feito. Tudo o que eu tinha para fazer por você, eu já fiz. A gente diz, mas Senhor, como o Senhor já fez? Eu não estou vendo. Ué, levante e tome posse. Não é a parte de Deus que está com problema. É a minha parte. Vamos andando aqui para o fim, né? Porque esse negócio está ficando bom. E quando fica bom, aí é ruim. A gente tende a falar demais. O que é que nós descobrimos quando nós nos animamos no Senhor? A gente descobre alguma coisa que a gente não sabia antes. O Davi não sabia, os homens dele não sabiam. Veja aí, ó, versículo 8. É 8? 8, a última parte. Respondeu o Senhor, persegue-os, porque por certo o alcançarás e tudo recobrarás. Ele não sabia. O inimigo estava guardando as coisas dele. Estava na mão do inimigo. E ele ia lá. E a ideia do Senhor é como se o Senhor estivesse dizendo para Davi, e nessa manhã ele diz para você, que está sentado nesse banco, ei, vai atrás do teu inimigo, porque ele está com as coisas que são tuas na tua mão, e eu não deixo ele tocar nas tuas coisas. Estão todas guardadas em segurança, só que está na mão errada. Vai lá e tira da mão dele, que ele tem que ficar na tua mão. Vocês entenderam? Você descobre que o que é teu, ninguém pega. E se pegar, pega momentaneamente. Porque você tem poder para ir atrás e resgatar. Essa é a primeira coisa que você descobre. Essa é a diferença dos homens de Davi para Davi.
pelos homens ele tinha matado Davi. Se matassem Davi, não iam ouvir Deus. Não iam recuperar as mulheres deles nunca. Não iam recuperar as coisas deles nunca. Entenderam? Nós não podemos sair por aí matando, achando bode expiatório. Letra B. Descobrimos que Deus tem provisão e direção para nós. Versículo 11 e 15. Veja que coisa interessante que está aí, ó. Ora, chegaram a um campo e havia um egípcio e o trouxeram Davi e deram pão e água. Vai para frente no versículo 12. E deram de comer e reavivaram um camarada que estava quase morrendo. 13. E aí Davi perguntou, quem é você, de onde vem? Ele disse, olha, eu sou um egípcio, sou escravo dos amalequitas. Aí, e daí ele conta tudo. Eu adoeci e o meu Senhor é mau. Ele deixa os doentes para trás. Ele abandona os feridos. Sabe o que é uma coisa que muito me choca na igreja cristã? É que muitas vezes na igreja cristã nós estamos abandonando os feridos. Tudo bem, quando alguém não quer, se vai, desaparece. Mas abandonar os feridos é coisa do inimigo. Deus não faz isso. Versículo 15, vai lá. Perguntou, poderias descer e guiar essa tropa? Respondeu ele, jura-me que não vai me matar nem entregar para o meu ex-senhor, que é tão mau, e eu vou com vocês e guio. Sabe o que acontece? Não pense que esse camarada foi deixado lá por acaso. Deus deixou ele com um propósito. Sabe por quê? Porque olha o que eu escrevi aí. Deus tem provisão e direção para nós. Deus faz a provisão e nos dá direção. Não pense que foi por acaso que esse homem não morreu. Porque se ele morre, o Davi não ia nem saber para onde tinha ido o povo. Gente, quando Davi sai da cidade de Ziclague, ele não tinha a mínima ideia para onde ir. Ele não tinha ideia. Então ele disse, Senhor, eu vou sair atrás. Dirige os meus passos. E ele foi andando e foi saindo. E Deus tinha direção para ele. Sabe? Você não precisa saber de todas as coisas. Basta que o teu Deus saiba. E você, agora uma coisa você precisa. Seguir o teu Deus. Isso você precisa. Você precisa seguir o teu Deus. Porque se você não andar com eles, você não vai a lugar nenhum. Então Deus tem para você provisão. E tem para você proteção, direção. E aí, veja só o versículo 16 e 17 de mim. O 16 diz assim, deixa eu ler para vocês. E descendo os guiou, e estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo, fazendo festa, porque todo aquele grande despojo que tomaram dos filisteus e de toda a terra de Judá. Sabe? Eles estavam dizendo para eles, nós estamos ricos, agora vamos comer e beber. Essa foi a última coisa, não precisamos mais. Porque eles foram, e à medida que foram vencendo, foram levando tudo que era do perdedor. É assim que funcionava naquele tempo. O vencedor levava todos os bens do perdedor. E eles foram vencendo muita gente. E eles tinham muitos bens. E aí agora eles estavam na hora da festa. Não imaginavam que Davi ia chegar naquela hora. E aí o Davi chega, e veja, era tempo de cansaço. Porque eles já estavam cansados. E o que acontece, diz o texto, vai para o próximo texto aí. 17. Então Davi os feriu desde o crepúsculo da tarde, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Gente, aonde você acha que Davi encontrou força para fazer isso? Você tinha 200 homens que não conseguiram nem passar o riacho. Tiveram que ficar para trás. Deus te dá tuas forças. A Bíblia diz assim, presta atenção, irmão, irmã. A Bíblia diz assim, os que confiam no Senhor subirão com asas como águias, caminharão, não se cansarão, correrão, não se cansarão. O Senhor é a tua força. Ele te fortalece para pegar de volta aquilo que pertence a você, aquilo que é teu. Ei, até a tarde. Até a tarde. E agora vamos terminar. Vamos terminar dizendo isso, versículo 18 a 20, Jimmy. Aí lá, versículo 18, olha o que diz aí, que coisa tremenda. Só 400 fugiram. Assim Davi, vamos ler todos juntos.
Fique em pé. Fique em pé, fique em pé. Vamos ler com o pulmão forte. Sentado o nosso esôfago não funciona. Vamos lá. Assim. Vamos lá, gente. Começando. Todo mundo. Alto. Assim recobrou Davi tudo o quanto os amalequitas haviam tomado. Diga comigo, tudo. Não perdeu nada. Tudo. Também libertou as suas 2 mulheres. 19, Jimmy. De modo que não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem filhos, nem qualquer coisa, de tudo quanto os amalequitas havia tomado. Tudo Davi tornou a trazer. 20. Vamos lá, bem forte agora. Davi lhes tomou os seus rebanhos e as suas manadas, e o povo os levava diante do outro gado, e dizia: esse é o despojo de Davi. Levanta a tua mão direita e grite, diga o teu nome. Esse é o despojo do João. De novo, outra vez. Esse é o despojo do João. Agora, espera lá só um pouquinho, gente. Baixa um pouquinho o som. Presta atenção nisso. Se o Davi lá atrás, lá na hora que estavam chorando de não poder mais, perguntasse para Deus: Deus, por que o Senhor deixou queimar a minha cidade e levarem tudo? Qual é a resposta agora, depois que nós lemos o versículo 20? Sabe por que, Davi, eu deixei de queimarem aí? Porque eu quero que você faça tudo novo. E eu quero deixar você rico. Esses caras fizeram guerra com muitos reinos, e eu quero pôr tudo nas tuas mãos. O despojo do teu inimigo eu quero colocar nas tuas mãos. Eu quero exaltar você, para que você me exalte. E aí o povo vai andar, Davi, atrás gritando: esse é o despojo do Davi. Ele vai andar gritando: esse é o despojo da Vera. Ele vai andar gritando: esse é o despojo. Põe o teu nome. Esse é o despojo. Põe o teu nome, põe alto. Não fica com medo. Porque é o teu despojo que glorifica a Deus. Deus é glorificado. Como é que lidamos com as perdas? Dessa maneira. Quero abrir uma chance para você lidar com a tua perda nessa manhã. Levanta a tua mão direita e diga assim: Senhor, eu não vou mais viver dirigido pelas minhas perdas. Senhor, eu vou me levantar e em teu nome eu vou saber o que é que o Senhor pensa a respeito das minhas perdas. E eu vou me levantar e na tua unção, Senhor, de conquista, eu vou recuperar tudo que é meu, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Deus te abençoe. Sê tu uma bênção.